produção de açúcar e etanol. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Terça-feira, 29 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Já estamos ao vivo também, lá no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais pela Plena TV. Também você pode assistir a reprise de hoje. E pode ir mantendo aí ao alcance o seu agasalho e o seu guarda-chuva, sombrinha, porque o frio e a chuva não devem dar trégua aqui para a região até pelo menos no próximo fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, 100% de probabilidade de chuva para hoje em Campos. A máxima não deve passar de 24 graus e a mínima de 18. E agora, chove aqui no centro, fino, mas chove, e faz 19 graus. Então, portanto, para hoje, amanhã, quarta-feira, lá para sexta-feira, segundo o Instituto, se não mudar a previsão, o sol deve aparecer, então, entre nuvens lá na sexta-feira. Hoje, amanhã e quinta, com temperaturas baixas e com chuva também ao longo do dia e noite. São 7h14, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações, já para você começar aí esse novo dia, sabendo de tudo que está acontecendo em Campos e toda a região. Em destaque hoje no programa, a gente conta com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada para conversarmos com Fabrício Maciel, sociólogo e professor da UF Campos. Ele vem para analisar, falar um pouco sobre os 7 meses do governo Lula 3, fala também da situação do Bolsonaro e bolsonarismo. Mais adiante, analisa o governo Castro, a pacificação entre Garotinhos e Bacelar e ainda o decoro à política Goitacá. Por fim, o professor Fabrício Maciel fala sobre as pesquisas divulgadas na semana passada, analisadas pelo Aloysio Abreu Barbosa, pelo jornal Folha da Manhã, no último fim de semana, e agora, através do portal folha1.com.br, no blog Opiniões, todas as análises dos envolvidos e especialistas, enfim, sobre também esse novo cenário com esses números apresentados nesta última pesquisa. A avaliação dos governos Vladimir e uma projeção às urnas de 2024. Professor, tem muita tarefa hoje para o senhor e nós aqui vamos ficar aqui só distribuindo essas tarefas. Mas de antemão, obrigado. Já vou trazer o seu bom dia. No oferecimento de Coagro, a cooperativa do fornecedor de cana de Campos e região. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Esse aplicativo agora do Laboratório Plínio Bacelar é bem bacana, você baixa aí esse app na lojinha de aplicativo do seu smartphone, do seu computador, e acompanha todos os resultados de exames e muito mais. Estou dando uma olhada aqui pelas imagens do Senza, né? E tá molhado mesmo, né? Tá chovendo agora aqui. Eu vejo ali a Ponte da Lapa, aquela região ali, fechado o tempo mais uma vez em Campos, nesta terça-feira. No portal folha1.com.br, em destaque, Vladimir publica LDO com veto às emendas impositivas e aos 10% de remanejamento. Ao participar do Folha no Ar, o prefeito havia dito que não queria esticar a corda por isso e não queria brigar por isso. E está aí, então, o andamento dessa situação. Malha administrativa pela FCA no estado do Rio de Janeiro está 95% inativa. Com 74,7% de aprovação, Vladimir se reelegeria no primeiro turno. Você pode conferir lá no portal folha1.com.br o que acham
especialistas políticos sobre esses números. Após pesquisa, Caio fala em lançar Arnaldo Viana. Defesa Civil alerta sobre previsão de chuva até a próxima quarta-feira. Supermercado de Campos é autuado por armazenar alimentos fora da validade. Polícia investiga ato de vandalismo em agência bancária em Italva. A unidade foi depredada na última segunda-feira. Polícia investiga esse caso. Bandidos assaltam residência em Itaperuna e levam dinheiro e cartões. Italcara suspende pagamentos a fornecedores e funcionários. A prefeitura informou que medida foi tomada devido a um bloqueio judicial. Enel identifica 117 pontos de furtos de energia em Macaé em 4 dias. A abertura da Semana da Pátria será na Praça São Salvador, nesta sexta-feira. No sábado, o desfile será na Avenida Bartolomeu Lisandro, em Guarulhos, às 9 horas da manhã. Tubos de oxigênios da UPH da Saldanha Marinho são furtados. O material era utilizado na obra do posto de saúde e foi recuperado pela Polícia Militar. São alguns dos destaques do portal folha1.com.br. Você pode conferir aí tudo isso na íntegra hoje. 7h20 agora, meu caro professor Fabrício Maciel, sociólogo e professor da UF Campos, muito bom dia. Registramos aqui a satisfação de recebê-lo no Folha no Ar. Bom dia, seja bem-vindo, professor. Bom dia, Claudinho. Bom dia, Luísio. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Obrigado. Deixa eu trazer também o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa e, claro, já startar essa pauta aí. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, Fabrício. Obrigado pela presença. Vamos conversar um pouco nos 3 próximos blocos. Passando pelos 3 planos aí, né? Federal, estadual, municipal. A gente estava comentando aqui no intervalo. Acho que no Brasil, no estado do Rio e Campos, dá uma vantagem, né? Ninguém morre de tédio. É isso mesmo. Nosso bom dia especial a ouvinte pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Bom dia às categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, os taxistas, motorista de aplicativo. Não chega a ser uma categoria, mas é uma condição, né? Os pais de alunos que vão levar os filhos à escola agora, né? Sob essa chuva, né? Sempre embolado ali meio de campo na entrada e saída de escolas. E os professores aqui representados pelo próprio Fabrício. Fabrício, começar de cima para baixo. Estamos no dia 29, vamos lá, 7 meses do Lula 3. Qual a sua avaliação e por quê? Olha, como você disse, né, muito bem, não só em Campos, mas no Brasil como um todo, são muitas emoções, né, literalmente. Então, se a gente pegar desde o iniciozinho, né, é um governo muito turbulento. E fiquei pensando aqui, né, quando você me fez o convite para estar aqui, né, eu queria novamente agradecer, dizer que é um prazer, né. Eu estive pessoalmente aí com vocês no estúdio, né, onde está o Claudinho, na verdade, antes da pandemia, né, foi um momento complexo, né, e agora 1000 coisas aconteceram, né, e aí a gente tem esse Lula 3, né, quer dizer, eu considero, Luiz, um governo muito obtuso, né, para começar com um adjetivo, né. A gente teve aquele início ali turbulento com esse 8 de janeiro, né? Inclusive agora, né, dando sequência aí na loucura, né? Quase foi transformado aí em feriado nacional, né? Dia do Patriota, né? Então, quer dizer, são coisas simbólicas muito fortes que marcam, né? Que marcam esse governo e marcam um governo estranho, né? Quer dizer, o Lula se elege, né, pela 3ª vez com um discurso radical, e é um discurso que ele vai tentar manter, né, ali no início, pelo menos, e que é muito distante da realidade, né, muito distante do que ele pode fazer, né, e do que ele, de fato, gostaria de fazer.
Então a gente vê essa dificuldade e a gente vê o Haddad entrando ali numa série de quedas de braço, né, por assim dizer, que tem a ver com as convicções, né, do PT como um todo, como a gente sabe, mas ao mesmo tempo, Luiz, o que me parece interessante é que a gente avança, né, a gente sai de um governo Bolsonaro, né, e a gente entra em um momento mais difícil, onde as forças, né, a intenção, né, as forças conservadoras como um todo se tornam muito mais complexas. Né? Como eu tenho digo isso em sala de aula, inclusive, que, num certo sentido, era mais fácil você ter um Bolsonaro como um opositor claro, né, ou seja, um inimigo claro contra quem lutar, né, do que você ter, por exemplo, um Arthur Lira, né, que desenvolveu mecanismos muito mais complexos, né? Hoje você, no parlamento, você não quer mais ministérios, por exemplo. Você quer emendas, né? Que é uma coisa, quer dizer, dinheiro na conta e rápido. Você, no parlamento, você cria um mecanismo novo, né? Para tentar chantagear o governo, etc. Então, quer dizer, é um negócio bem complexo, né? E as coisas acontecem de maneira muito rápida, né? A gente vê a derrota do Bolsonaro, que foi uma derrota também complexa, né? Quer dizer, eleição muito disputada, né? E aí, de repente, o governo Lula 3, ele mergulha aí num cenário complexo. Né? Mas ele tem coisas interessantes acontecendo. Né? Quer dizer, agora, nesse exato momento, ele está, né, tentando avançar com a ideia da taxação dos super ricos, né? Que é uma discussão difícil também, né? Nós temos aí uma novidade interessante, que é essa busca de ampliação do BRICS, né, por exemplo, que acho que é uma que merece atenção aí nas próximas semanas, né? Então tem algumas coisas interessantes também acontecendo, apesar dessa dificuldade que eu estou descrevendo, né, que é você ter um cenário obtuso como nunca antes, né? Você ter forças aí conservadoras que, de alguma forma, aprenderam com os erros do bolsonarismo e se reestruturaram rápido, né? Eu diria dessa forma. E aí, só para fechar essa primeira fala, né, acho que a atuação internacional do Lula sempre foi boa, né, nem se compara com a do Bolsonaro, considerando que o Lula, enfim, tem uma outra trajetória, né, e a atuação dele em relação à guerra, pelo menos em termos normativos, né, como a gente costuma dizer na teoria, ela tem sido interessante também, agindo como um pacifista, né, e etc. e tal. Então, eu registraria no primeiro momento essa complexidade aí, né, nesses 7 meses tão intensos. Em relação à guerra, sem querer entrar muito pelo assunto geopolítico internacional, porque a gente tem pautas muito mais próximas, mas essa postura dele em relação à guerra da Ucrânia tem sido muito questionada, inclusive internacionalmente, pelo próprio Zelensky, presidente da Ucrânia, né? E analistas mais independentes ideologicamente, digamos assim, se é que existe independência ideológica, mas o que eu falo, não estou em nenhum dos dois extremos, tem criticado uma posição pró-Putin. Você não vê isso, não? Veja bem, a posição do Lula é importante, né, no cenário internacional, e quem ele é, a história dele, né, ela acaba contando. E eu não estou aqui, quer dizer, defendendo e tal, né, estou só tentando fazer uma análise. Quer dizer, a posição do Brasil nessa coisa do Cone Sul, do mundo e tal, ela é importante. Né? E o Lula, ele comete umas gafes, né, às vezes, né, que ele fala umas coisas e tal, né. Acho que até pela idade, né, a gente tem que dar um desconto às vezes. Mas eu vou te dar só um exemplo. Eu estava na Alemanha no ano passado e um professor importante veio falar para mim, olha, está acontecendo uma coisa aí da guerra, não sei o quê, e o Lula talvez seja uma figura que possa, né, intermediar de alguma forma. Então, entende? Quer dizer, de fora do Brasil, as pessoas olham, né, para o que está acontecendo no Brasil, né? Você tem hoje o cenário internacional de maneira muito conectada, né? Então, a postura dele pode fazer diferença, né? Se
ele se posicionar aí de maneira mais contundente. Economia. É aquela famosa frase do ex-estrategista de campanha do Bill Clinton, né? Ex-presidente dos Estados Unidos, né? Economia estúpida. A economia tem apresentado alguns índices de melhora, que permitiram, inclusive, baixar a taxa de juros numa outra queda de braço, às quais você se referiu, né, do governo com um Banco Central dirigido pelo Roberto Campos Neto. Baixou a taxa Selic, inclusive com voto de Minerva do próprio Campos Neto, apesar das críticas do presidente Lula. E alguns outros dados têm sido... digamos, animadores. Talvez ainda um pouco cedo, mas o que se comenta no meio dos economistas é que Lula é um cara que tem sorte, digamos assim, porque ele assumiu em 2002, em 2003, o primeiro mandato, num período de realinhamento, né? Essa coisa sul-sul, mas sobretudo no hemisfério norte, com a China, né, assumindo a posição de economia global, assumindo a posição de parceiro comercial principal do Brasil, desde a Segunda Guerra Mundial aos Estados Unidos, e uma explosão dos commodities. E agora, esses analistas também falam que o cenário internacional, com a recuperação pós-pandemia, seria um cenário econômico favorável. Como é que você avalia isso e o papel do que o Haddad tem desempenhado nisso, Fabrício? Acho que é uma excelente questão, né? Quer dizer, eu não diria que é sorte, né? Quer dizer, você pode ter sorte na política ou na economia, né? Mas eu acho que lá atrás você tem, de fato, né, como você disse, um cenário favorável, né, que vem ali de um Brasil que vem se organizando de alguma forma desde Fernando Henrique, né? Apesar de você ter, quer dizer, privatizações, etc. e tal, né, um nível de desigualdade que é mantido, que vai de alguma forma ser enfrentado pelos governos do PT, né? Mas eu acho que o PT sempre foi muito bem assessorado, né? E sempre teve economistas, né, presentes, né, ministros e outras pessoas, né, juntos à cúpula, né? Então acho que assim tem muita gente que entende de economia tanto lá atrás quanto nesse governo agora, né? O próprio Haddad, né, é uma figura, quer dizer, que sabe das dificuldades que o Brasil tem pela frente e que também entende de economia, né? É um grande intelectual, né, porque eu tenho muito respeito, e acho que a gente não tem tolos nesse tipo de coisa. Quer dizer, contrário, por exemplo, ao governo Bolsonaro e a série de equívocos, né, que para além das questões ideológicas, sabidamente no meio, né, Paulo Guedes não é reconhecido por muita gente como sendo um bom economista, né? Agora o Haddad é um intelectual reconhecido, né? E dentro do PT você tem, por exemplo, hoje a figura do Márcio Postman, que inclusive agora assumiu o IBGE e que com muita polêmica e etc e tal, né? Mas você tem várias grandes figuras próximas à cúpula do PT que entendem de economia, de fato. Então, quer dizer, a economia não é algo simples, né? Você esbarra em questões estruturais. A questão do retorno, do pós-pandemia, é uma questão complexa, né? Eu estou, inclusive, organizando um livro agora com a presença de vários analistas internacionais, né, que vai sair aqui no Brasil. Então, eu tenho lido análises distintas, né, de sociólogos, de economistas, e você tem análises otimistas, né, no sentido de que existe uma chance de retomada na pandemia, né? A pandemia, no pós-pandemia, né? A pandemia, ela de alguma forma paralisou o mundo, né? E ela deixou claro como algumas coisas estavam funcionando de maneira muito mecânica, né? Essa é uma análise, por exemplo. Quer dizer, você tem o sistema capitalista como um todo funcionando como um carro sem freios, né? Então, na pandemia, muita coisa ficou clara, né? Inclusive a possibilidade
e a capacidade de os estados nacionais poderem agir de maneira mais clara, né, mais orientada e mais efetiva. Né? Essa é uma análise que tem sido feita e que me agrada, porque a gente sai daquele certo pessimismo marxista, né, ou que enfim, o capital sempre vai, né, deteriorar tudo, não sei o quê, ou de análises mais distanciadas né, e blasés que não vão dizer coisas muito concretas. Quer dizer, existe uma chance concreta aí para o mundo, né, não só para o Brasil, de aprender com erros graves que vêm acontecendo na condução da economia em termos globais. Né? Então, desde 2008, a gente tem aí o aumento da desigualdade, né? O aumento dos efeitos ambientais, né? Que têm sido causados no mundo inteiro aí por conta de um capitalismo que vem funcionando de maneira muito desenfreada há muito tempo. E aí o Brasil vai se situar nisso, e eu acho que é um desafio, né? Além de nós termos os nossos desafios internos. Né? Então, nesse exato momento, o Lula, o Haddad e o governo como um todo estão numa nova queda de braço, que é a questão da taxação dos ricos. Né? Então, como eu já disse em outras ocasiões, eu acho que o PT tenta fazer o que pode, né, na medida do possível, guiado pelo que eles acreditam. Né? E vai esbarrar, obviamente, sempre algumas questões estruturais. Mas eu acho que o Haddad está indo bem, né? Ele é uma figura equilibrada, né? E aí tem o detalhe, né, interessante, que no Brasil você, quer dizer, mesmo porque depois dessa coisa toda do bolsonarismo, né, você precisa ter muito equilíbrio, né, para reorganizar o país. E essa é uma tarefa, né, que tem sido enfrentada por esse governo. Poderia ser um outro governo, né? Mais uma vez eu faço questão de enfatizar que eu não estou defendendo, mas você tem uma tarefa de organizar. E aí figuras como o Alckmin e o Haddad são figuras que são respeitadas no espectro político como um todo como figuras de equilíbrio, né? Como figuras não radicais, né? Quer dizer, que não vão, quer dizer, não é uma Gleisi Hoffmann, né? Que causa preocupação em setores mais conservadores, né? Naquele sentido de achar que o PT vai ser, que vai mexer, que vai fazer acontecer, que vai fazer revolução. Quer dizer, não é nada disso, né? Não é um governo de revoluções e nem teria como ser, né? E essas figuras, elas transmitem uma certa tranquilidade, mesmo porque esses caras transitam, né? E conseguem dialogar com setores do empresariado como um todo de maneira civilizada, né? Para usar aí um termo que está presente no nosso imaginário político hoje, entende? Eu acho que são figuras importantes também nesse sentido, né? Você trabalha dentro do governo para tentar fazer o que é possível, tecnicamente de maneira que eu considero razoável, né? Porque tem pessoas competentes no governo, e você trabalha externamente também construindo confiança, né? Reconstruindo confiança, e tentando reconstruir estabilidade, que é o que nós perdemos na política como um todo, né? Nos últimos tempos, e que é essencial, né? A economia ela é sempre política, né? Como já dizia o velho barbudo Marx, né? Você tem que fazer política econômica e economia política de maneira equilibrada. Tem. Esse dia eu ouvi você falou de Marx sobre economia, eu vi uma de Pércio Aires, inclusive foi cogitado para esse governo. A economia é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Né? Exatamente isso. Mas vou dar um pouco a chave da outra face da moeda, pelo menos das duas faces da moeda que foram ao segundo turno no ano passado, vencido, como você disse, por uma margem muito pequena, 1,5 ponto, muito pequena, assim como foi pequena a margem pelo qual o Lula não se elegeu em turno único. Até algum dado curioso. Né? Interessante. Inédito na história do segundo turno aqui no Brasil. Desde 19. Nunca um candidato que não concluiu por uma margem tão pequena, ganhou também por uma margem tão pequena. É quase a mesma coisa, 1,6, 1,5, né? É quase a mesma coisa. Interessante, exato. Mas, enfim, Bolsonaro. Não há dúvida, e aqui não há nenhum juízo de valor moral,
nem para um lado nem para o outro, não há dúvida que Lula e Bolsonaro são duas figuras carismáticas. Né? Você gosta de futebol, Nogueira também. Qualquer pessoa que chega no aeroporto, que o sujeito se presta a pegar o sujeito, botar no ombro e levar em júbilo, como se fosse um título, esse cara é carismático. Sem dúvida. Isso ocorre com Lula, isso ocorre com Bolsonaro. Bolsonaro está numa situação ruim, ao que parece. Muitas investigações, né? Gente muito próxima dele, como o coronel Mauro Cid, o pai dele, o general de 4 estrelas, Lorena Cid, enfim, situações vexatórias, inclusive para as Forças Armadas, fotografa uma caixa de joias, sai seu reflexo. Mauro Cid, uma penca de coisa, como diria Dilma, de suspeita de maus feitos, né? E a delação desse hacker de Araraquara, que se tornou famoso pela Vaza Jato, aí foi incensado pela esquerda, depois passou a ser incensado pela direita quando a deputada, ai meu Deus, fugiu o nome dela, a bolsonarista, que agora tá escanteada, Damares? Não. É de cabelo ruivo. A italiana, você está dizendo, né? A espanhola. Não, Eu esqueci, mas enfim, o hacker que foi levado, Carlos Zambelli, foi levado sim. por uma deputada. Bolsonaro admite que encontrou no Alvorada. E a partir dali, a entrada dele foi franqueada ao Ministério da Defesa. Esse hacker diz, e não é contradito, o que torna a coisa, inclusive, mais grave, que ele redigiu com a sua mão, né, aquela série de questionamentos do Ministério da Defesa ao TSE sobre as urnas eletrônicas. Isso sem contar uma série de outras denúncias, né? Enfim, Bolsonaro está acossado. Não para dúvida sobre isso. Nós já vivemos recentemente o episódio de um presidente preso, né? E particularmente, eu vou emitir opinião, acho que qualquer dia que um ex-presidente é preso é um dia triste para a República. Acho isso, a priori. Como é que você vê a situação de Bolsonaro, esse bando de enrolo que ele parece estar metido, e essa perspectiva ruim jurídica que ele está enfrentando, Fabrício? Olha, a casa caiu, né, para ele. Eu acho que ele só não vai ser preso se algo muito incomum acontecer, né? Eu acho que o rumo da coisa vai todo para se caracterizar, né, juridicamente aí uma série de crimes que parecem muito evidentes, né, terem sido cometidos. Então, ele se encontra numa situação difícil, quer dizer, como se diz no ditado, a casa caiu, né, e eu acho difícil ele escapar dessa, né. Mas a gente, obviamente, não sabe o futuro, né, e precisa contar com os fatos. Mas acho muito difícil. Eu acho que ele, politicamente, ele está muito... Quer dizer, ele diminuiu muito, né, apesar de ser essa figura carismática, né. Acho que não está morto, porque, quer dizer, a gente ainda tem aí um germe não só um germe, né, mas um desdobramento aí do bolsonarismo que continua vivo na sociedade brasileira, né. E a gente precisa ver o que vai acontecer nos próximos momentos, né? Quer dizer, nos Estados Unidos o Trump permanece forte de alguma forma, a gente vai ter eleições aí, ele está se articulando, apesar de ter uma série de dificuldades, mas o Bolsonaro está inelegível, né? E eu acho que a ideia é ele tentar continuar sendo um bom cabo eleitoral aí, né? Só que me parece que a situação nas próximas semanas aí só vai complicar. Eu acho que ele vai ser preso, né? Porque
porque diante de uma série de coisas tão evidentes, né, roubo quer dizer, revenda de joia, não sei o quê, e coisas loucas, né, Luiz? Se você parar para pensar, né, Bolsonaro é um muambeiro, né, né, juízos de valor à parte, né, como é que você tem um estadista que faz esse tipo de coisa, né, quer dizer, são coisas coisas primárias, coisas toscas, né, coisas do nível das rachadinhas que o filho dele foi acusado de ter feito, etc. e tal, né? Então é muito difícil que uma figura dessa escape da prisão. Eu acho que a casa caiu de fato, mas vamos esperar para ver. E independente disso, né, inclusive tem um dado interessante aí, né? Nesse exato momento, algumas figuras de dentro da cúpula do PT já estão preocupadas, né, com a prisão do Bolsonaro. Está rolando aí alguns rumores, né, no sentido já de pensar nos efeitos, etc. e tal, né. De todo modo, eu tendo a achar que ele não está morto, né, como figura política, mas está bastante diminuído, né. Daqui para frente, eu acho que a gente vai observar aí, né, uma tentativa de crescimento aí das figuras que supostamente podem vir a substituí-lo, né? E aí a gente tem os nomes do Zema, né, que tem apresentado aí, tem feito falas, né, consideradas quase fascistas, né? A gente tem a figura do Tarcísio também, né? E eu acho que o campo dessa extrema-direita aí brasileira vai tentar se rearticular. Acho que está tentando se rearticular já agora, né? Vai continuar daqui para frente, considerando que, digamos, né, talvez um dos grandes feitos do Bolsonaro para a direita ou para a extrema-direita não tenha sido só ter sido presidente da República, né? Mas também ter criado aí um contexto para deixar essa extrema-direita viva, né? Como o Bolsonaro já disse em várias ocasiões, e aí é importante a gente ouvir, né, obviamente, o que o cara diz, né? Ele já afirmou em várias ocasiões que não existia uma extrema-direita organizada nesse país, né? Ou uma direita que seja, né? A extrema-direita ela é uma forma de direita, né? E agora ela existe, de alguma maneira, né? Ela existe na sociedade, caiu, né, se você pega seguidores nas redes sociais e tal, se você pega uns dados assim, você vê que desarticulou um pouco, né, mas ainda existe, ainda está aí e vai caminhar com certeza para a próxima eleição. Eu vejo um pouco dessa forma. Não, Bolsonaro, em termos de envolvimento na rede social, ele não caiu, ele despencou. Pois é. E isso se deve, segundo muitos analistas, ao episódio das joias. Sim. Porque, essa coisa popular que você colocou aí, muambeiro, não estou concordando contigo não, nem falando de juízo de valor, tá? Para mim todo mundo é inocente, tem que se provar o contrário. Mas colou no imaginário popular. E não só ele, só te cortando rapidinho, ele e as outras figuras, né, digo assim, caíram um pouco de influência, né, os próprios filhos e tal, né. As Forças Armadas também despencaram credibilidade, né, enfim. Isso pesquisas, né, pesquisas, estatística, enfim. Agora, eu vou terminar esse bloco aqui, pelo menos minha participação em Passo para Nogueira, uma pergunta aqui do streaming, do ouvinte Renato Carvalho de Oliveira. Bom dia a todos. Fabrício, o que taxar os super ricos ajuda a vida dos mais pobres? Não parece mais, entre aspas, jogar para a torcida? Como a esquerda populista sempre tenta governar do que uma ação concreta? Obrigado. Interessante a pesquisa, a pergunta, obrigado. Eu acho que, primeiro, né, tomar cuidado com os rótulos aí, né? O que é populista, né? Acho que nos últimos tempos ninguém foi mais populista do que o Bolsonaro, né? Então, se é populista ou não, eu não concordo, não acho que é isso. E, inclusive, existem hoje discussões sérias nas ciências sociais de que existe o bom populismo, né? A gente dá uma carga negativa a esse termo, mas o populismo pode ser algo bom para alguns autores, né?
não o populismo nesse sentido aí que o Renato colocou, né? Isso é uma coisa. Agora, em que ajuda os pobres, quer dizer, a coisa ela ajuda diretamente, né? Porque o que está em jogo, né? Em você taxar os ricos ou os super ricos, está em jogo em você construir justiça na sociedade. Quer dizer, no Brasil, o pobre é que paga imposto, né? É que paga muito mais, né, do que o rico, né? Quer dizer, então, como é que você vive numa sociedade dessa, em que alguém que ganha muito menos, né, que ganha muitas vezes 100 mil menos, né, ou 100 vezes menos do que o outro, vai pagar mais do que esse cara que está aqui em cima? Isso é uma loucura, né, em qualquer cenário civilizado que você for imaginar. Então, a ideia é você reorganizar a sociedade, é o Estado ter recursos para se tornar um Estado social, para se tornar um Estado de bem-estar, para prestar serviços para a sociedade, né, de maneira de qualidade, né, para ter infraestrutura, né, enfim, para enfrentar todos os problemas crônicos que o Brasil precisa enfrentar, né? Quer dizer, o Estado precisa de recursos, precisa de dinheiro, né? E não é justo, sob nenhum ponto de vista, né, normativo, ou moral, ou ideológico, que uma pessoa rica pague menos proporcionalmente, né, imposto do que uma pessoa pobre. Então, acho que a questão é essa. Muito bom, Fabrício. São 7h50, muito bom, Aloysio. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir licença a vocês rapidamente, então, para a gente fazer essa pausa. E a seguir já começa a virar a chave aqui para a região. Falando de Castro e aí da pacificação entre os Garotinhos e Bacelar, que, como diz a Luiz, Campos não tem monotonia, né? E também para falar sobre o decoro, a política Goitacá, que aí é preciso elevar o nível. Naturalmente, daqui a pouco a gente ouve meu caro Fabrício Maciel, sociólogo e professor da UF Campos. A gente vai para o intervalo no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E só para chamar a sua atenção, logo agora na entrada desse bloco, tem um conteúdo muito bacana, uma dica muito valiosa da equipe da Nauta XP, para você fazer o investimento certo, com total segurança e com profissionais que realmente entendem do mercado de valores. Dá uma conferida aí e anota lá o site e endereço aí da Nauta XP. Voltamos em instantes. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. O Boletim Focus, que consolida semanalmente as projeções de bancos, corretoras e consultorias para os principais indicadores econômicos do país, foi divulgado ontem, segunda-feira, sem grandes novidades em relação à semana anterior. Por exemplo, a maioria dos agentes de mercado espera uma Selic fechando o ano em 11,75%,